Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ler é o Máximo. Eu me chamo Paulo Ricardo e estou aqui para falar com vocês sobre meus filmes, minhas séries, minhas leituras deste mês de janeiro, que para mim foi um mês de férias. Eu sou professor, portanto, tive um mês aí mais tranquilo para descansar a mente e também para aproveitar e consumir muita cultura na forma de livros, de filmes, de séries, que eu vou falar aqui com vocês, tá bem? Começando pelos livros, eu vou destacar o que veio por último, né? Eu terminei, inclusive, no dia 1º de fevereiro, mas, claro, consumi durante boa parte do mês de janeiro, que foi o livro intitulado Os Japoneses, escrito pela Célia Sakurai, pela editora Contexto, tá? Então é um livro muito interessante sobre o Japão, sobre a história do Japão, sobre a civilização japonesa, sobre tudo que constitui o povo japonês, sobretudo. Então, nos serve como uma grande introdução a este país, desde a sua formação, da sua pré-história, inclusive. O livro é bem aprofundado nesse ponto, é de uma coleção que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês até outros volumes aqui. Este livro ele vai dar uma ênfase maior à parte histórica, consome boa parte aí do livro, mais ou menos metade do livro é abordando especificamente a história, mas ele também fala de aspectos importantes, como a construção da identidade japonesa, do povo japonês, o que seriam, por exemplo, aqueles samurais que tanto se falam, né? A gente menciona tanto quando lembra do Japão, inclusive o Japão é conhecido como a terra dos samurais, portanto, tem toda essa explicação de onde vem essa moralidade, esses costumes, essa disciplina que o povo japonês apresenta. Por exemplo, eu até coloquei na resenha do Instagram, né? Lembro da Copa de 2014, quando o Japão veio jogar aqui no Nordeste, e os torcedores do Japão recolheram todo o seu lixo, né? Isso virou notícia, como se fosse uma coisa assim anormal. E infelizmente para nossa cultura ainda é anormal, né? A gente recolher, guardar, jogar o lixinho no seu lugar certo. Infelizmente, boa parte das pessoas ainda tem hábitos que não são bonitos, né? De jogar o lixo na rua, de poluir o ambiente em que vive e por aí vai. Mas os japoneses, eles nos ensinam muito com esse método civilizacional que eles têm. Então, o livro, por exemplo, também traz pontos importantes como a imigração japonesa, por que que os japoneses migraram, qual foi a relação de poder que o Japão se colocou diante dos seus vizinhos imediatos ali, próximos, a China, a Coreia do Sul, a própria Rússia, e como o Japão ele se internacionalizou a partir da era Meiji, lá no século XIX, como se deu a formação do Estado Nacional Japonês. Então, esse tema é muito bem trabalhado, bem como temas da contemporaneidade, como a migração japonesa, como a formação, por exemplo, da comunidade japonesa no Brasil. Então, por exemplo, eu descobri coisas importantes, por exemplo, da questão agrícola. No Cerrado, os japoneses ajudaram o Brasil a integrar o Cerrado, integrar o Centro-Oeste ao território nacional, que foi uma integração mais recente, lá no século XX apenas. Então, nós temos, a partir dessa imigração japonesa, uma série de debates inclusive sobre o Brasil, sobre a contribuição dos japoneses para o Brasil. E, ao mesmo tempo, aprendemos, não é? Aprendemos a quebrar estereótipos, a quebrar preconceitos que, infelizmente, se constituem. A gente cresce aprendendo que todos os orientais são japas, não é? Vulgarmente chamados de japas, de uma forma pejorativa. E a gente vai ver que mesmo na Ásia, no continente asiático, no Extremo Oriente, a gente vai ter variações, mesmo no Japão, de regiões, e a autora é muito sucinta ao colocar isto, devido aos acidentes geográficos, no Japão o regionalismo ele é muito forte. Então, mesmo dentro do Japão, nós temos regiões profundamente identificadas, profundamente marcadas pela sua característica própria. Então, isso eu achei muito bom. Então, essa coleção da Contexto, ela é muito interessante porque vai falar de alguns países
com os quais o Brasil tem relações importantes, sejam elas econômicas, políticas, mesmo de população, de miscigenação com estes países, né? Então, por exemplo, os argentinos do Ariel Palacios, eu gostei muito desse livro, né? Eu li, acho que 2 anos antes, atrás, melhor dizendo. Então, esse livro também é muito bom, muito legal sobre os nossos vizinhos, né? Esse aqui também muito especial, os russos. Também tenho na minha coleção aqui. Gostei também, principalmente porque aborda um país que para nós ocidentais ainda é um pouco misterioso, né? A Rússia, com sua cultura própria, com a sua organização política, agora está no noticiário frequentemente devido à guerra com a Ucrânia, pelo czarismo, pela formação da sua identidade nacional e por aí vai. Os franceses, né, também muito bom livro. Enfim, todos seguem essa mesma linha. Abordam, inclusive, temas ligados à pré-história desses países que eu acho fascinante, né? Então, um período tão longínquo, mas ao mesmo tempo bem explorado pelos autores que se propõem a pesquisar. Me parece ser uma linha editorial desse projeto. Os italianos também, muito, muito bem escrito. Esse aqui é um historiador, o João Fábio Bertonha. E o que eu adquiri mais recentemente, que eu não li ainda, da minha coleção, é O Mundo Muçulmano, né? Então, esse aqui eu vou ler em breve. Mas esses demais aqui que eu citei anteriormente já estavam aqui na minha biblioteca, já os conheço, tá? Então, esse livro, muito bacana, os japoneses. Então, comece, caso você tenha interesse em descobrir a diversidade do mundo, comece por qualquer um, não tem uma ordem, né? Vai de acordo com o seu gosto. Então, se você gosta muito do Japão, então você já começa pelos japoneses, depois vai aprofundando. Me parece que tem também o dos chineses, e por aí vai. Se você gosta de Portugal, também tem os portugueses. Esse eu tenho no Kindle, né? Mas não está aqui, certo? Mas fica essa dica, tá bom? Dando continuidade, agora vamos falar de José Saramago. Foi um dos livros que eu li no mês de janeiro, este livro. Também gostei muito, História do Cerco de Lisboa. Então, Saramago é um autor que talvez não vá agradar boa parte dos brasileiros, porque ele tem uma escrita muito peculiar, é uma escrita que você se sente realmente imerso, né? Você não tem muitos pontos, não tem muitas vírgulas, não tem travessões, não tem muitas pausas. Então, realmente é uma escrita que você tem que estar sempre atento. E outra também, outra coisa importante. É escrito, claro, no português de Portugal. Nem todos os brasileiros estão habituados a expressões típicas do português de Portugal, a forma de estruturar as frases, não é? Então, a sonoridade, você lendo, você realmente se remete à sonoridade das pessoas que falam português de Portugal. Então, isso é muito notável na escrita de Saramago. Este livro aqui se passa devido, no caso, o protagonista é um revisor de textos, ele trabalha para uma editora e ele recebe a incumbência de fazer a revisão de um livro oficial sobre a história do cerco de Lisboa, quando Lisboa é reconquistada contra os árabes, contra os mouros, né? As populações árabes que estavam ali habitando a Península Ibérica. Portanto, é uma história realmente verídica, real. Então, este revisor, questionando certas versões da história, que é uma coisa que a gente sempre deve fazer, questionar quem está escrevendo a história, com quais interesses, de que lugar de fala a pessoa não é se comunica para contar aquela história. Isso é uma coisa que a gente na faculdade de história discute muito. Então, ele vai colocar um- uma breve centelha aí de dúvida, uma enfática dúvida sobre o que realmente aconteceu. Os cruzados, eles auxiliaram ou não auxiliaram os portugueses a recuperar Lisboa dos mouros, dos árabes? É uma boa questão. Então, não vou dar aqui spoiler, não é? Isso aqui é um breve resumo do livro. Você vai ver as respostas caso tenha interesse, caso leia esse livro. Do Saramago, o meu livro favorito, particularmente, não é o mais conhecido dele. O mais conhecido dele é o Ensaio sobre a Cegueira. Eu já
Li mais no Kindle, né? Eu não tenho ele na versão física aqui. O que mais me agradou dos que eu conheço, eu li alguns dele, mas não todos ainda, claro, foi esse, o Evangelho segundo Jesus Cristo. É um livro contestadíssimo pela, claro, pela Igreja Católica. Inclusive, ele teve sérias divergências com a Igreja Católica em Portugal, tanto que depois ele se isolou em alguma ilha espanhola, não estou me recordando agora o nome dessa ilha precisamente. Então, não sei se foram Ilhas Canárias, enfim. Eu vou ficar devendo só o nome da ilha para a qual Saramago foi depois de deixar Portugal. Então, é o único escritor de língua portuguesa a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, que é o mais importante aí da literatura mundial, certo? Então, o Evangelho segundo Jesus Cristo mostra uma versão mais, digamos, popular, não é? Mais informal, mais humana também do Jesus Cristo, e não uma versão tão divinizada, tão predestinada quanto nas Escrituras Sagradas, claro, na versão oficial aí do cristianismo. Então, é um livro que tem o seu toque de ironia, de reverência, mas também de muita profunda humanidade e profundas discussões teológicas sobre determinados temas. Então, este aqui foi o livro do Saramago que eu conheço, que eu mais gostei, até mais do que o ensaio sobre a cegueira, que me pareceu um livro mais filosófico, não é? Me pareceu um livro mais para a gente discutir relações de poder, para a gente discutir relações sociais, enfim, questões políticas também deste tipo, mas o que mais me cativou realmente foi este, certo? E ainda continuando a falar de livros, eu, eu tenho agora o terceiro livro que eu li no mês de janeiro, é o livro Cabeça Fria, Coração Quente, de um outro português, esse mais um pouco mais conhecido recentemente, né, de quem acompanha o futebol, do Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, não é? Aqui ele em primeira pessoa, junto com, também melhor dizendo, em primeira pessoa, mas do plural, não é? Junto com a sua equipe técnica, Carlos Martins, João Martins, Tiago Costa, Vitor Castanheira, eles escrevem esse livro que conta os bastidores dos jogos, os bastidores do estudo dos adversários, os bastidores da preparação da equipe, das relações humanas, porque o treinador ele não precisa ser apenas um técnico de montar equipes, de montar esquemas de jogo, ele precisa ser um gestor de pessoas, né? Então ele lida com pessoas cotidianamente, desde os porteiros que os recebem, até a imprensa, passando, claro, pelos jogadores, passando pelas direções dos seus clubes. Então, Abel Ferreira é considerado um dos melhores, se não o melhor treinador brasileiro na atualidade, e ele menciona pontos do profissionalismo dele e de sua equipe técnica. É claro que aqui a gente vai, ele vai mencionar, claro, os pontos que ele considera, digamos, publicáveis. É claro que aqui ele não vai expor grandes defeitos que ele tem, e todos sabemos que todos temos defeitos, e inclusive ele, não é? Mas é um livro a partir de uma análise parcial, ou seja, eles mesmos analisando o que eles vivenciaram, mas que tem uma carga de aprendizado, que tem uma carga de disciplina, que tem uma carga de comprometimento com aquilo que se faz. Então, isso é bem importante para a gente pensar o que a gente aplica de esforço, de primor, de zelo nas nossas atividades cotidianas. Isso é que eu achei o mais bacana desse livro, tá bem? Bem, agora falando especificamente dos filmes e das séries, eu li esses três livros, né? Então agora vamos falar dos filmes e das séries. De filmes, eu posso destacar para vocês, vou começar falando do filme Intocáveis, que é um filme francês, está disponível na plataforma do Telecine, Globoplay Telecine, né? Então, é um filme que se passa no contexto de um cidadão muito rico, mas que ele tem um grande problema. Ele é tetraplégico. Ele não tem mobilidade, tá? Então, um certo
candidato a essa vaga é justamente o personagem principal, que é interpretado pelo Omar Sy, não é? Então ele faz um papel tem uma atuação bem marcante, porque ele vai ser um dos candidatos mais irreverentes a essa vaga, vai conquistar, vai cativar e estabelecer uma relação de amizade, de companheirismo, não é? Com o ricaço que é tetraplégico, certo? Então é um filme sobre amizade, sobre relações humanas e uma lição de vida também acaba sendo, tá certo? Outro filme que eu gostaria de destacar com vocês, que eu vi neste mês, olha só que vergonha, eu nunca tinha visto esse filme na minha vida, apesar de já ter ouvido falar muito dele, é Carandiru, que é sobre o massacre num presídio que existia no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e que é baseado no livro do Drauzio Varela, né, do escritor e médico Drauzio Varela, e tem, inclusive, ele aí como personagem principal, que vai atender, vai humanizar, né, vai atender em forma de médico, claro, os presos, os presidiários do presídio do Carandiru. E aí é importante a gente pensar nas relações de poder, nas relações entre o Estado e o indivíduo, entre o Estado e os marginalizados, a perspectiva humanizante ou desumanizante, em muitos casos, na maioria dos casos, infelizmente, dos presídios, certo? E o Drauzio Varela vai ser esse cara que é um dos agentes da humanização, podemos dizer assim, certo? Então, nos reflete alguns debates também no meio jurídico, no meio sociológico, como, por exemplo, a belíssima obra de Michel Foucault, Vigiar e Punir, como ele traz o papel dos presídios, dentre outras instituições, na perspectiva do controle do indivíduo, certo? Então, essa aqui é uma discussão que vai muito além da questão punitivista, meramente o sujeito roubou, o sujeito fez tal coisa, merece ser punido, ok, mas e as condições, e os propósitos, os fins que se colocam aí nessa discussão? Então, é importante a gente refletir também sobre isso, tá certo? Então, cada indivíduo ali vai contar sua história de vida, vai ter seus traumas, seus erros, claro, mas também vai ter sua humanidade. Então, isso eu achei muito bacana na perspectiva do filme, embora seja um filme com cenas pesadas, cenas realmente duras, que você tem que ter um estômago forte para poder assistir, tá bom? Outro filme que eu posso destacar, que eu assisti neste mês de janeiro, foi Onde os Fracos Não Têm Vez. É um filme de 2007. Então, esse filme ele ganhou, inclusive, vários prêmios. Se a memória não me falha, ganhou até Oscar, né, de um melhor filme. Eu vou até olhar se foi só o melhor filme mesmo, mas me parece que foi um filme bastante premiado. Então, esse filme se passa na fronteira dos Estados Unidos com o México e vai girar em torno de alguns líderes de roubos e que acumulam muito poder nesses processos na fronteira, né? Então é um filme que também traz cenas de muitos assassinatos, a maldade como um tema basilar na trama, certo? E a vingança também permeia todo o contexto, certo? E falando agora de séries, selecionei três filmes, vou agora falar com vocês aqui sobre três séries que eu assisti que eu adorei, realmente adorei. Então, o Vale o Escrito, que é a história do jogo do bicho, está disponível no Globoplay. Então, para os assinantes, para quem tem acesso, procure essa série muito boa, é uma série documental e mostra como que o jogo do bicho se miscuiu, se meteu nas relações políticas, nas relações do carnaval, do futebol, embora o futebol seja um pouco menos falado nesse caso, é mais uma relação com o carnaval e com a política em si do Rio de Janeiro, de como esses grupos de bicheiros se organizaram ao longo do tempo, de como esses líderes, eles fragmentaram o Rio de Janeiro entre si e até hoje gozam de muito prestígio. Estamos aí na época do carnaval, vamos ver certamente muitos bicheiros dentro dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro.
Então, essa série é muito interessante para a gente compreender como se deram essas relações, as brigas familiares. Então, duas irmãs aparecem durante todo o documentário, elas duas não se falam hoje, brigam ao longo de toda a história, toda a trama. Então, a gente vai entender como que isso foi eh, minando toda a estabilidade, toda a paz, toda a civilidade que deveria haver no Rio de Janeiro, como em qualquer outra cidade brasileira, não é? Então, o Rio de Janeiro é conhecido muito por suas belezas turísticas e tudo mais, mas também pela violência. Então, grande parte da violência advém dessas relações de poder complicadas, não é? Jogo do bicho, misturando-se agora com milícias e misturando-se também com o tráfico. Então a gente tem também uma polícia que frequentemente é truculenta, é despreparada. Portanto, a gente tem essas relações complicadas e que precisa o Estado, no papel de mediador de interesses, de conflitos, entrar e solucionar da melhor forma, embora isso não seja uma tarefa nada fácil, certo, gente? Então, outra série que eu quero recomendar para vocês, no caso ainda ligada a essa temática, é a do Doutor Castor, que fala também de um dos maiores bicheiros do Rio de Janeiro, que é o Castor de Andrade. Não é? O Castor de Andrade ele ficou muito ligado ao Bangu, a um clube de futebol lá do Rio de Janeiro. O Bangu era um clube de bairro, então ele conseguiu fazer com que o Bangu ascendesse no protagonismo do futebol carioca e até nacional. O Bangu chegou a disputar uma final de Campeonato Brasileiro contra o Coritiba, foi derrotado nos pênaltis, mas para um clube que era de bairro, realmente de bairro de Bangu, popular, desde suas origens tinha uma participação popular, assim como o Vasco da Gama, né? Diferente de outros clubes que tiveram mais participações aristocráticas, limitando a participação de pessoas de baixa renda, pessoas analfabetas, pessoas negras, não é? Então isso a gente vai ter muito como um reflexo da sociedade brasileira também no Rio de Janeiro. Outra série que eu gostaria de fazer uma menção muito especial é uma série intitulada How to Be a Carioca, como ser um carioca em inglês, né? Que está no Star Plus, plataforma de streaming. Então é uma série que tem como grande protagonista o músico, o artista, o ator Seu Jorge. Então achei essa série também fantástica porque mostra o Rio, claro, no seu melhor, mas também no seu pior, da perspectiva de pessoas que vêm de outros países para o Rio de Janeiro. Então, começa com uma senhora argentina, no outro episódio é um músico, um maestro, melhor dizendo, alemão, e assim sucessivamente. Termina com uma escritora angolana. Então, os costumes desses povos em choque ou em diálogo, dependendo do caso, com com os costumes, com o modo de vida do carioca. Então a gente vai ter aí nessa perspectiva uma questão muito cultural, muito realmente de miscigenação, de adaptação destas pessoas de outros países no Rio de Janeiro. Então a gente vai ter aí uma perspectiva de maior integração das pessoas que vêm de fora, das pessoas de outros países no Rio de Janeiro. Certo, gente? Bom, então é isso. Deixa seu like, comenta, compartilha para dar aquela moralzinha pro canal. E a gente volta em breve com mais vídeos aqui no canal Ler é o Máximo. Foi um prazer, um abraço a todos, um bom mês de fevereiro para todos nós. Um abraço, tchau.